Se você ama o Evangelho de Cristo e é totalmente contrário ao sistema religioso, já se inscreva agora no canal e deixe seu like e também seu comentário. Compartilhe esse vídeo em suas redes e mande para seus amigos e familiares. Assim você ajudará a espalhar o saber e o conhecimento. Jan Hus foi um teólogo, pensador e reformador religioso tcheco, hoje conhecido como República Tcheca, que foi a antiga Tcheca-Eslováquia. A Tcheca e a Eslováquia se separaram. Jan Hus iniciou um movimento religioso cujos seguidores foram chamados de Hussitas, baseado nos ideais de John Wycliffe, e foi um dos principais precursores do protestantismo. Ele foi executado no ano de 1415 e diz a lenda que ele morreu cantando um cântico, que seria um cântico de Davi, com aquela frase: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É claro que quando as chamas alcançaram seu corpo, ele não pôde cantar, ele gritou e morreu, mas estava cantando até então. Sua extensa obra, escrita em prol do Evangelho, concedeu-lhe um importante papel na história literária da República Tcheca. Também é responsável pela introdução do uso de acentos na língua tcheca, por modo a fazer corresponder cada som a um símbolo único. Hoje em dia, sua estátua pode ser encontrada na Praça Central de Praga, que seria a Praça da Cidade Velha, que em tcheco se diz Staromentsky Namensky, se é que eu falei certo, porque eu não falo tcheco. Jan Hus nasceu em Husinec, que fica a 75 quilômetros a sudoeste de Praga. Praga é a capital da República Tcheca. A data de seu nascimento é incerta. Alguns apontam para 1369. O nome Hus é a abreviação do seu lugar de nascimento, feita pelo próprio Hus. Anteriormente, era conhecido como Jan Husinec, ou, em latim, Jonas de Husinec. Seus pais eram tchecos e eram pobres. Não que eram exatamente pobres, porém tinham poucas posses. Seria classe média baixa. Jan Hus teve que ganhar a vida cantando e prestando serviços na igreja. Sentiu-se atraído pela profissão clerical, não tanto por um impulso interior, mas pela atração de uma vida tranquila como clérigo. Ele estudou em Praga, onde teria estado por volta de 1386. Ele foi grandemente influenciado por Stanislav Znojma, que mais tarde se tornaria seu amigo íntimo e, finalmente, um grande inimigo. Como estudante, Hus não foi excepcional, mas foi aplicado. Nos seus escritos, usava frequentemente citações escritas de John Wycliffe. Jan Hus era uma personalidade de temperamento quente. Em 1393, ele concluiu o bacharelado em letras. Em 1394, concluiu o bacharelado em teologia. E no ano de 1396, o mestrado. Nesta época, ele está com 24 anos. No ano de 1400, foi ordenado padre. Em 1401, aos 31 anos, tornou-se reitor da Faculdade de Filosofia. E no ano seguinte, foi reitor da Universidade de Carlos. Em 1402, foi nomeado também pregador na igreja de Belém, ainda em Praga, onde pregava em língua tcheca. A questão aqui de ser a língua tcheca é porque o latim era o idioma usual dos clérigos. No seguimento do casamento da irmã do rei Venceslau, de nome Anne, com Ricardo II da Inglaterra, no ano de 1382, os escritos filosóficos de Wycliffe tornaram-se conhecidos na Boêmia. Como estudante, Hus tinha sido atraído por estes escritos, particularmente pelo seu realismo filosófico. A sua inclinação para as reformas eclesiásticas foi despertada pelos escritos teológicos de Wycliffe. O chamado Hussianismo das primeiras décadas do século XV não era mais do que o Wycliffismo transplantado para o solo boêmio. Como tal, continuou até a morte de Jan Hus, que tornou-se depois o traquismo e, seguidamente,
taboritismo. Sobre a questão de ultraquismo e taboritismo é o seguinte: o ultraquismo é o pensamento e movimento que prega que a Eucaristia, ou seja, a ceia, deve ser administrada a todos os fiéis, em ambas as espécies, ou seja, pão e vinho. Na prática de algumas igrejas, principalmente as católicas, tradicionalmente apenas os sacerdotes bebem o vinho consagrado durante a celebração. Já o taborismo é o objetivo de formar uma comunidade que restaurasse o cristianismo primitivo. Deste modo, rejeitam rituais sacerdotais católicos, adoração de relíquias, adoração de imagens, a veneração dos santos, o juramento ao Papa, essas coisas, e também o ministério da alma e outros dogmas e sacramentos como confissão. Por outro lado, entendiam que o batismo era um sacramento válido. Uma das características da comunidade fundada por eles foi a busca da igualdade social e também igualdade econômica. Deste modo, se referiam uns aos outros como irmãos e irmãs. Jan Hus pregava o sacerdócio universal. Para ele, todos os crentes no qual professam a fé em Cristo, ou seja, qualquer pessoa pode se comunicar com Deus sem a mediação de padre, bispo, pastor e etc. Antes de ser queimado, Jan Hus disse as seguintes palavras ao carrasco, abre aspas: vocês hoje estão queimando um ganso. A palavra ganso na língua boêmia quer dizer Hus. Mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. Fecha aspas. Costuma-se identificar este cisne com Martinho Lutero, que em 102 anos depois pregou suas 95 teses na igreja de Wittenberg. O desenvolvimento da situação na Universidade de Praga dependeu em grande parte da questão do cisma papal. O rei Venceslau, que estava prestes a assumir o comando do governo, mas que não dispunha de apoio de Gregório XII, afastou-se dele e ordenou ao seu prelado que observasse a estrita neutralidade face a ambos os papas, esperando o mesmo da universidade. O arcebispo permaneceu fiel ao Gregório, e na universidade foi apenas a nação boêmia, com Hus como seu porta-voz, que se manifestou neutra. Irado com esta atitude, Venceslau, com a instigação de Hus e de outros líderes tchecos, emitiu em Kutna Hora um decreto segundo o qual seriam concedidos à nação boêmia 3 votos em todos os assuntos da universidade, enquanto que as nações estrangeiras, principalmente a alemã, teriam apenas 1 voto. Como consequência, muitos doutores, mestres e estudantes alemães deixaram a universidade no ano de 1409 e a Universidade de Leipzig foi fundada. Desta forma, Praga tornou-se uma escola tcheca, tendo os emigrantes espalhando a fama das doutrinas boêmias para as zonas distantes. Jan Hus era católico romano, porém pregava a primazia da Bíblia, em detrimento da autoridade do magistério da Igreja, e antecipando assim a reforma protestante. Jan Hus levantou a bandeira de que a comunhão sob 2 espécies deveriam ser dada a todos. Jan Hus também pregava sobre justiça social, honra, caráter e nobreza. Ele foi excomungado pela Igreja no ano de 1412 e morreu assassinado pela Igreja Católica no ano de 1415. No dia 6 de julho, ele foi queimado. Ele foi condenado à execução pelo fogo. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.